Teoria dos conjuntos, relações e funções. Por que é que a gente estuda isso na computação? O conceito informal de conjunto, um amontoado de coisas, sempre foi usado por aí e considerado trivial. Mas no finalzinho do século XIX, Cantor apresentou ao mundo a teoria dos conjuntos, formalizando esse conceito e mostrando que isso não é tão trivial assim. Na verdade, o trabalho de Cantor sofreu muita resistência no começo, por girar em torno de conceitos contraintuitivos e coisas que nós não lidamos muito bem, como o infinito. Até então, haviam conjuntos finitos e o infinito. O que Cantor mostrou foi que haviam diferentes conjuntos infinitos e que eles tinham cardinalidades, tamanhos diferentes. O infinito sempre foi problemático. Há registros desde a antiguidade, da Grécia à Índia, de filósofos quebrando a cabeça com o conceito de infinidade. Alguns deles esbarraram sem querer no infinito. Outros, como Zeno de Eleia, eram verdadeiros caçadores de paradoxos. Milênios depois, modernos caçadores de paradoxos encontraram várias contradições dentro da teoria do Cantor. Bertrand Russell foi um dos responsáveis pelo paradoxo mais famoso da teoria dos conjuntos, o paradoxo de Russell. Para evitar esses paradoxos, novas versões da teoria dos conjuntos foram criadas, e a original ficou conhecida como a teoria ingênua dos conjuntos. Para você ter uma noção da importância dessas teorias, o que é utilizado hoje como fundamento da própria matemática é uma dessas novas versões, a ZFC, ou Teoria Axiomática dos Conjuntos de Zermelo-Fraenkel. E a computação? Bom, Russell também embarcou em outra aventura regada de paradoxos e inúmeras versões diferentes de teorias, junto com vários outros matemáticos e teóricos, para chegar na teoria dos tipos, que, como nós já falamos no Pequena Comp de Lógica Proposicional e de Predicados, fundamenta a grande maioria das linguagens de programação atuais. Aliás, a teoria dos conjuntos, a álgebra booleana e a lógica proposicional são todas intimamente relacionadas. Com isso, meio que dá para repetir tudo o que foi dito lá, aqui, para a teoria dos conjuntos. Mas não para por aí não. Se você for um desenvolvedor, seja trabalhando no front ou no back-end, você muito provavelmente vai lidar, em algum momento, com bancos de dados. E o modelo mais difundido e popular de bancos de dados atualmente é o relacional, cuja linguagem padrão é a linguagem de consulta estruturada, o famoso SQL. Um banco de dados relacional modela os dados como relações entre conjuntos. Essas relações são descritas por tabelas, as entidades. Cada linha dessa tabela é uma tupla ordenada que compõe o subconjunto do produto cartesiano que define a relação. Geralmente, por simplicidade, estudamos relações binárias na teoria, mas a definição se estende para relações entre N conjuntos. Falando em dados, não poderíamos esquecer da crescente área da ciência de dados, especialmente o que está em alta hoje em dia, os grandes volumes de dados, Big Data. No dia a dia de um cientista de dados, você vai ver e aplicar vários dos conceitos teóricos de conjuntos, junto com técnicas de estatística e aprendizagem de máquina. E olha que conveniente, o principal objeto de estudo do cientista de dados são os conjuntos de dados, os datasets. É verdade que nem todo dataset é apresentado de forma tabular, como as entidades dos bancos de dados relacionais, mas na grande maioria das vezes é conveniente tratá-los como relações.
porque assim dá para fazer uso de tudo que é provado na teoria dos conjuntos para realizar as análises e manipulações precisas e sistemáticas, que é o que se espera da área. Complemento, união e intersecção são operações usadas aos montes, tanto especificamente em bancos de dados relacionais, quanto na ciência de dados como um todo. Falando em explorar esses conceitos, a gente vai incluir aqui um bônus, os diagramas de Venn. Esse modelo que nós usamos para representar conjuntos, suas operações e relações, é muito comum em diversas áreas. Se você for trabalhar em uma equipe, montar diagramas de Venn para apresentar dados para outros profissionais nas suas reuniões pode ser um ótimo recurso. Outro uso massivo de relações na computação é na teoria dos grafos. Os grafos são estruturas de dados centradas em relações entre elementos. Eles possuem diversas aplicações e protagonizam alguns dos problemas mais famosos da computação, como a coloração de grafos e o caixeiro viajante. É importante ressaltar que nos grafos as relações cumprem um papel um pouco diferente, já que aqui são trabalhadas relações entre elementos, não entre conjuntos. É, inclusive, muito comum estudar os diferentes tipos de relações usando grafos. Mas o que as arestas, as setas dos grafos representam, são as relações entre elementos, os pares ordenados da relação entre conjuntos que está sendo ilustrada. Na verdade, existem até mesmo sistemas que exploram relações entre grafos. Os sistemas de reescrita de grafos, notavelmente as gramáticas de grafos, onde aquelas noções de morfismos, injeção, sobrejeção, totalidade, funcionalidade são generalizadas de conjuntos para grafos. Como um bom filhote da computação, quando você sair programando por aí, em quase qualquer linguagem, você vai encontrar e querer usar bibliotecas que implementam estruturas de dados, como grafos e conjuntos, e vai acabar lidando com os conceitos, as classificações e as operações que a gente estuda na teoria. E eu não estou nem contando que é praticamente impossível programar sem ouvir falar em funções. Não estou contando porque, apesar de terem a sua origem nas relações funcionais que nós estudamos, as diversas camadas de abstração que nós construímos para dar suporte à programação atual fizeram com que o processo de definição de uma função se tornasse razoavelmente diferente do processo original. Então é isso. Essas teorias dos conjuntos contribuíram imensamente para a fundamentação matemática da área. Mas não é só isso. Se você seguir na computação, seja trabalhando com banco de dados, big data, grafos ou programação em geral, você vai ver diversos elementos delas no seu dia a dia. E claro, se com esse vídeo você conseguiu enxergar a intersecção da computação com a união entre a teoria dos conjuntos, relações e funções e a lógica proposicional e de predicados, faça o seu like pertencer ao conjunto de todos os likes desse vídeo e compartilhe para fazer o conjunto de todas as pessoas que assistiram esse vídeo conter o conjunto de todos os seus amigos.